La la la, la la la, la la. Oiê, esse é o segundo Hora do Balanço e hoje a gente está aqui com o Todd Tomorrow, que é militante do coletivo Pedra no Sapato e que foi candidato também pelo PSOL nas últimas eleições. Tudo bom? Tudo bem, e você? Todd, a gente está vendo aí diversos ataques, né? Tais como criminalização da heterofobia, o PL 5069, que dificulta o atendimento às vítimas de estupro, o Estatuto da Família. E aí, diante de todos esses ataques, eu queria saber, se você tivesse hoje cara a cara com o Eduardo Cunha em pessoa, o que você falaria para ele? Difícil abrir um diálogo com essa pessoa, né? Até porque ele nos enxerga como inimigos, não como adversários, né? E pessoas a serem esmagadas. Não sei se teria muita coisa a dizer para ele, a menos que ele desse a abertura, né? Então é uma pergunta difícil, mas se ele estivesse disposto a ouvir, eu gostaria que ele se retirasse da vida política e fosse fazer outra coisa, né? Porque apesar dele ter bastante habilidade dentro do legislativo, ele representa uma série de retrocessos que estão encaminhando desde que ele conseguiu a presidência da Câmara. Então eu diria para ele se retirar da vida política, que seria o melhor para todos. E no Brasil, nas últimas 2 semanas, eclodiram vários atos que agregaram milhares de pessoas e que cada vez mais acham o Fora Cunha uma reivindicação central para o atual cenário da política brasileira. Por que você acha que o Fora Cunha vem cada vez mais despertando o interesse das pessoas? Então, desde que o Cunha conseguiu a presidência da Câmara, a gente tem conversado, falado sobre política, inclusive em praça pública, né? Sobre quem é esse cara, alimentando as redes. Então, assim, há um acúmulo de indignações, né? Então, eu acho que vem desse processo desse acúmulo, que afinal de contas ele era desconhecido para o grande público em fevereiro, né? Agora ele é um dos principais personagens da vida política nacional e ele foi mexendo aos poucos com muita gente, né? Então você vê os indígenas, as LGBTs, as mulheres, aos poucos esses grupos acabaram se organizando e enxergando no Eduardo Cunha um adversário importante. Então, além disso, a gente tem a esquerda estava indo pouco às ruas, né? Então a gente precisava de um bom motivo para isso e calhou de ser o Eduardo Cunha, até por conta das denúncias que existem contra ele, né? Que agora já foram encaminhadas ao STF e eu acredito que esse movimento ainda vai aumentar mais. Agora são as mulheres que conseguiram levar mais pessoas para as ruas, mas eu tenho certeza de que outros grupos vão se somando, não só apoiando a pauta que é contra o PL 5069, né, como também aglutinando outras questões, como aquele absurdo daquele projeto de criminalização da heterofobia e outras coisas absurdas que são propostas pelo próprio e pelos seus aliados. E recentemente também, uma coisa que me chamou bastante a atenção foi o fato de que o próprio PT tirou a linha, né, de não reivindicar o Fora Cunha, né, e basicamente isso é contraditório com todo o processo de formação, né, lá atrás do PT. O que você acha disso? O PT acabou se transformando em um partido da ordem, né? Então ele faz política hoje como os outros partidos, né? Ainda que eles desejem a saída do Cunha, porque o Cunha é uma grande ameaça,
ao mandato da presidente, publicamente eles não dizem isso, mas ao mesmo tempo eles articulam para tomar o Fora Cunha, por exemplo, através de coletivos, né, que estão alinhados com eles. E até para evitar críticas ao governo nesses atos, né? Então, assim, é uma dubiedade que chega a ser de duas caras, assim, do partido e das figuras do Partido dos Trabalhadores, de não fazer o enfrentamento dentro da Câmara, por exemplo, contra o Eduardo Cunha, por medo do que ele possa fazer, e ele vai fazer, né, independente do que o PT acredite ou não, e ao mesmo tempo colocando essas pessoas para tentar tomar a mobilização de rua, né? Então é uma postura bastante ruim, porque você não sabe, o público em geral não sabe qual que é a posição, com quem está lidando, né? Então, assim, não há transparência nesse processo do Fora Cunha, do PT, em nenhum nível, assim, não consigo enxergar, inclusive, boas respostas que o partido e a própria militância do PT estejam dando nesse momento. E, contraditoriamente, o próprio governo federal é um setor que hoje tem uma proposta que é uma das propostas da lei antiterrorismo, né, que criminaliza todas as iniciativas de manifestação e exercício político. Isso de alguma forma é contraditório, porque eles acabam inclusive se enquadrando no próprio texto que eles mesmos propõem, né? Sim. Tinham 3 propostas, né? Uma da Câmara, uma do Senado, e esse ano o governo federal propôs, através do Ministério da Justiça, essa proposta de criar uma lei antiterrorismo, né? Houve muita pressão de Washington, né, para que essa legislação estivesse pronta já para as Olimpíadas, porque por conta do Rio de Janeiro acabar se transformando num grande alvo, mas ao mesmo tempo foi de grande irresponsabilidade do governo federal e da própria presidente, né, de ter alimentado essa proposta num momento em que a gente sabe que a Câmara e o Senado estão muito conservadores, né? A gente sabia que haveria um endurecimento, especialmente aos movimentos sociais. Por exemplo, que fechassem uma rua, né, ou que fizessem uma ocupação num prédio, podem ser enquadrados por terrorismo. Isso vai de acordo com a cabeça do delegado e do juiz, né? E a gente sabe que tem a maior parte dos delegados e dos juízes são reacionários aqui no país. Então foi de grande irresponsabilidade dessas forças, né, de terem proposto isso justo agora. E além disso, por saberem, né, das forças reacionárias que estão compondo o Congresso, no primeiro momento eles disseram não haverá, os movimentos sociais não estarão implicados, né? Mas hoje já colocaram emendas lá que não garantem nada disso, os movimentos sociais estão implicados, né? Então passou agora no Senado, voltou para a Câmara e agora a gente precisa fazer pressão, porque as chances disso avançar são muito altas, né? E paralelamente a tudo isso, a gente tem o Paulinho da Força, né, que é um dos notórios maiores puxa-sacos aí do Eduardo Cunha, que hoje denuncia o deputado Chico Alencar, inclusive do PSOL. Você acha que ele tem alguma moral para fazer essa denúncia? Nenhuma. Direito ele tem, né? Porque ele é um deputado federal e os deputados podem ingressar no Conselho de Ética contra outros parlamentares. Mas nenhuma. Ele é denunciado no STF por desvios no BNDES, né? A esposa dele também já foi implicada por conta da criação de uma ONG que desviou dinheiro de programa de casa popular, né?
Então, assim, é uma pessoa bem suja, né? Então, assim, moral ele não tem absolutamente nenhuma para denunciar o Chico, né? Até porque a denúncia que ele fez a despeito de coisas que já foram esclarecidas e que tinham outros deputados envolvidos, e era o problema da gráfica, né? Não era o problema dos deputados, já inclusive já teria sido arquivado pelo órgão, pelo controlador lá da Câmara. Esse pau-mandado do Eduardo Cunha, ele realizou essa ação justamente para embolar lá o Conselho de Ética. E a gente tem notícias de que eles estão devassando toda a vida pessoal e política dos deputados do PSOL e de assessores para tentar jogar mais, possivelmente criar mais fatos políticos contra o nosso partido. Então esse é um jogo sujo, né? Porque os deputados que a gente tem lá na bancada têm a reputação ilibada, né? Então é só para tentar constranger e jogar a gente para defensiva, né? Porque como o pessoal assumiu a liderança, né, do Fora Cunha dentro da Câmara, né, pedindo inclusive a cassação do mandato, eles estão querendo dar trabalho para a gente, para que eles consigam se articular melhor, porque a gente tem 5 deputados que valem por 50, né? Então quando eles conseguem, por exemplo, retirar ou dar mais trabalho para o Chico, eles estão tirando força nossa no momento de apresentar novas denúncias, por exemplo, né? Então eu vejo que é nessa onda aí que essa denúncia foi feita. E falando em setores conservadores da política brasileira, as eleições do próximo ano para a Prefeitura de São Paulo prometem, né? Em especial por um candidato aí, o Russomano, que expressa bastante também do que é esse setor, que o Cunha também faz parte, que é o setor mais conservador, aquilo que expressa aquilo que tem de mais retrógrado na política brasileira mesmo. E aí eu queria te perguntar, para você, esses dois setores, o que eles expressam da política brasileira? Qual? Essa eleição de São Paulo vai ser um show de horrores, né? A gente tem que já se preparar, porque assim, os candidatos assim, não é brincadeira, assim. E o Russomano, ele já foi candidato aqui na cidade de São Paulo, e é um candidato que agora tenta novamente se desvincular da Igreja Universal, porque foi justamente por isso que ele perdeu a eleição em 2012 aqui, né? Porque a juventude da cidade informou, né, em casa, nas escolas, né, quem era o Russomano, e a gente vai ter que fazer isso de novo, né? Não tem problema, a gente faz, né? Então o que ele expressa é justamente uma política em que a pessoa não tem posições e de fato está ali pelo poder, né? Você vê que o Russomano mudou de ideia em duas questões que foram debatidas esse ano na Câmara, que era o financiamento privado de campanhas eleitorais, o empresarial, né? E a redução da maioridade penal. Ele mudou a posição dele, o voto, por conta do cálculo eleitoral, né? E também expressa um grande oportunismo, né? Porque o Russomano, por exemplo, ele diz que defende os consumidores, mas votou contra os consumidores na questão da rotulagem dos transgênicos, né? Porque a bancada teocrática, né, que eu chamo assim, a bancada evangélica, por não representar todos os evangélicos, né? Ela tem um acordo com os ruralistas de votarem em bloco, né? Então, assim, em nome desse acordo, ele trai os consumidores, que basicamente seria o que ele reivindica como seu eleitorado, né? Então, assim, é um cara hiper oportunista e que entregar a cidade de São Paulo nas mãos dele é entregar na mão da Igreja Universal
e é entregar para todo esse setor conservador, mas reacionário, e que é um setor muito numeroso aqui na cidade de São Paulo, né? A gente vê assim, o histórico de prefeitos que a gente teve aqui, você teve um ou outro que é um pouco mais progressista, né? Então assim, ele tem grandes chances de passar para o segundo turno, mas a gente consegue também, fazendo uma boa campanha como a gente fez em 2012, uma anti-campanha, né? Desidratar a campanha dele. Pode ter certeza que a gente vai fazer isso. Todd, obrigada. Gente, esse foi a segunda edição do programa Hora do Balanço. Muito obrigada a todo mundo que ajudou a divulgar, compartilhou a primeira edição. A ideia é essa mesmo, mandem críticas, sugestões. A gente vai construindo esse programa aos poucos. E Todd, muito, muito, muito obrigada. Você é um Obrigado, querido. eu que agradeço o convite. Pena que acabou já acabou. Adoro conversar com você. Vamos fazer mais coisas juntos. Vamos, com certeza, com certeza. É isso, gente. Valeu.